O Ministério Público, por seu primeiro promotor de justiça do Tribunal do Júri da Capital, no uso de suas atribuições legais e consubstanciado no artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, artigo 100, parágrafo 1º do Código Penal e artigos 24, 41 e 257, inciso 1 do Código de Processo Penal, vem denunciar ao juízo de Vossa Excelência Diego Souza de Assunção, brasileiro, solteiro, de profissão não declarada, filho de Paulo Castro de Assunção e Sônia Maria Costa Souza, residente domiciliado nesta cidade, cito no conjunto Zoegueiros, Rua Alfa, número 66, bairro Tapanã, por infringência ao artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Penal, pelos fatos e fundamentos seguintes. No dia 12 de abril do ano de 2014, por volta das 7 horas e 30 minutos, o denunciado matou a tiros de revólver Terezinha de Jesus de Souza Correia, fato ocorrido na Rua Sagrada Família, esquina com a Rua 26 de Outubro, no bairro do Tapanã, nesta cidade. Conforme fazem prova material, os laudos das perícias de levantamento de local e de exame de corpo de delito, na espécie necrópsia médico-legal, realizada no cadáver da vítima. No dia de ocorrência do fato delituoso, a vítima ingeria bebida alcoólica na companhia de Silas, Marcelo e Felipe de Souza Alves, na casa deste, localizada na Rua Alfa, no bairro do Tapanã. Quando, por volta das 7 horas, o denunciado chegou ao local, chamou Silas e disse que queria falar com a vítima, pois estava afim da mesma. Silas então comunicou o fato à vítima e esta foi conversar com ele. E enquanto conversavam, os demais, que com a vítima bebiam, resolveram consumir maconha. E sabendo ser o denunciado traficante, solicitaram deste a droga, o qual disse precisar buscá-la em outro local. E Felipe se prontificou a acompanhá-lo, mas ele disse que era melhor a vítima acompanhá-lo, por ser mais fácil despistar. Assim, saiu pilotando uma moto com a vítima na garupa e se dirigiu ao local da execução do crime, onde mantinha um quarto em que se hospedava, e tentou convencê-la a manter relação sexual. E como ela recusou o convite, discutiram e sacou a arma de fogo e alvejou na cabeça e região escapular. Empreendeu fuga em seguida. O homicídio foi cometido pelo simples fato de a vítima ter recusado manter relação sexual com o denunciado, o que caracteriza a futilidade. Ante o exposto, é oferecida a presente denúncia e requer o Ministério Público seu recebimento e a citação do denunciado para responder aos termos da acusação em 10 dias, bem como para acompanhar, querendo, a ação penal em todos os seus termos, sob as penas da lei, até decisão de pronúncia, consequente julgamento e condenação pelo egrégio Tribunal do Júri, nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Penal. Senhor Laércio Modesto, o senhor foi arrolado então nesse processo. O senhor tem relação de parentesco com o acusado aqui presente? Nenhum. O senhor tem relação de parentesco com a vítima? Com a Terezinha Souza Correia? Nenhum. Não. Conheceu a vítima? Também não. Muito bem. Então, em face do afirmado, já deve constar na mídia, o senhor foi arrolado como testemunho, o senhor fica ciente, o senhor deverá dizer a verdade do que sabe e tem conhecimento sobre a penalidade do crime do falso testemunho. Tá certo? Correto. Pelo afirmado, então, eu passo a palavra às partes. Doutor Rui Barbosa, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado. Obrigado, Excelência. Senhor Laércio, o senhor reside lá na área em que o fato ocorreu? Não. Muito bem. Como é que o senhor soube deste fato? Bom, na verdade foi pela parte da manhã, eu estava na minha residência, eu e mais 2 pessoas que trabalham comigo, né? E o fato aconteceu onde eu ia fazer um trabalho. Pois não. Né? E quando eu cheguei lá, já tinha acontecido o fato, né? Como eu ia trabalhar na área, eu sou muito conhecido lá, alguém citou meu nome. Sim. Né? Mas em relação ao fato, eu não estava sabendo de nada. Ok. O senhor chegou lá no local para realizar o serviço que horas? Era uma faixa de mais 8, 8h30, nesse horário. 8, 8h30. Esse local fica onde? Qual é a rua, você se recorda?
Não, não, de nome não. Eu sei assim que é no residencial Renascer. Renascer? Isso. Tá. O senhor já conhecia o acusado aqui presente? Sim. Nesse dia, o senhor viu ele passando em frente ao local em que o senhor ia realizar o trabalho? Não, porque onde eu ia realizar o trabalho era uma rua antes. Muito bem. Em algum momento o senhor viu ele passando lá pela rua? Nesse dia? Não, que eu me recorde não. O seu depoimento, prestado na fase de inquérito, há um trecho aqui que está consignado o seguinte, abro aspas. O senhor é Laércio dos Santos Modesto, é isso? Correto. Filho de Lucilina dos Santos Modesto, José Castro Modesto. Correto. Ok. Que o declarante afirma que ao sair de sua casa, viu quando o Diego saiu levando uma moça na garupa de uma moto. Que no local onde estava o corpo da vítima, Diego é bastante conhecido, pois teria um pequeno quarto às proximidades onde costumava ficar. E todas as pessoas naquele local afirmaram em uma só voz que Diego matou a moça, porém o declarante não sabe qual o motivo. E depois desse dia, o declarante não mais trabalhou naquela área. E neste momento estão sendo mostradas ao declarante o arquivo de fotografias desta delegacia de homicídios de Iguaraci. Que ao visualizar várias fotos, o declarante reconheceu sem nenhuma dúvida o nacional Diogo Souza Assunção como sendo a pessoa apontada como autos do crime, deve ser autor do crime, podendo afirmar com certeza porque mora na vizinhança e o conhece bastante. O senhor se lembra deste trecho de seu depoimento prestado na polícia? Me lembro da parte onde mostraram a foto e perguntaram se eu conhecia. Eu simplesmente disse que ele morava na rua de casa, no conjunto onde eu morava. Conhecia ele desde criança. Pois não. Esse é meu depoimento. E nesse dia o senhor chegou a vê-lo passar de moto pela redondeza? Não. Não viu? Não, não. Ok. O senhor foi ao local onde ocorreu o fato? Sim, assim que eu cheguei no local, aí estava aquele tumulto, eu com certeza fui até lá, né, para mim saber o que é que estava acontecendo. E do que o senhor soube? O que foi que comentaram lá? Que o senhor tenha ouvido sobre a autoria? Quem matou a vítima? Não, na verdade eu não fiquei sabendo de quem era quem, entendeu? Simplesmente havia um corpo, né? Eu fui simplesmente olhar para saber se eu a conhecia, né? Sim. Ninguém comentou quem teria matado a moça lá? Não, não. Para mim, não fiquei sabendo dessa parte. O senhor leu seu depoimento na polícia? Sim. E o senhor assinou mesmo tendo esse trecho aqui que eu acabo de ler, que o senhor disse que não viu ele passar na rua e que não viu o comentário sobre quem matou a moça? Bom, não me recordo que eu tenha assinado, não. O oficial pode mostrar essa assinatura aqui dele, por gentileza? O senhor me diga se essa assinatura aqui é sua. Não. Então pode pegar o processo original. Não tem nem como. Tá meio assim, meio. O original, por favor, do processo. Aqui é uma cópia. Folhas 35.
Sim. A assinatura é sua. E o senhor leu este depoimento e assinou. Isso. Obrigado, excelência. O depoente está à disposição da defesa. Doutor Henrique tem a palavra. Bom dia, Lécio. Bom dia. Lécio, no local que você esteve, quando, por curiosidade, que é natural do ser humano, chegou, viu o corpo, lá você chegou a questionar alguém, ou pelo menos ouviu, sem que você perguntasse a uma pessoa, falando com uma outra pessoa, qual seria o motivo da morte da Terezinha? Não, na verdade eu cheguei lá simplesmente como você acabou de falar, né? Por curiosidade, né? Para saber se eu conhecia a pessoa ou não. E simplesmente me retirei. Sem mais perguntas, excelência. O juiz não tem pergunta a formular ao depoente. Algum jurado deseja perguntar ao depoente aqui presente? Se desejar, nós repassaremos o microfone e o jurado pergunta à testemunha. Não havendo manifestação por parte dos senhores jurados, senhor Lécio, receba a sua identidade, obrigado pela presença, tenha um bom dia, o senhor está liberado. Marcelo, o senhor foi arrolado neste processo pelo órgão do Ministério Público e eu pergunto para o senhor, esta ação penal consta como vítima Terezinha de Jesus de Souza Correia. O senhor conhecia a vítima, é parente da vítima? Eu conhecia ela desde 2012, mais ou menos. Na época eu conhecia que eu frequentava a Lan House que o irmão dela tinha. Conhecia bem a vítima? Eu não convivia muito com ela, mas certo. Durante os últimos meses eu convivia. Não era parente dela? Não. Era parente, só conhecia? Só conhecia. E o acusado aqui presente, Diego Souza de Assunção, o senhor conhece ele? Também não. Não conhece Não. ele? A vítima o senhor conhecia? Conhecia. Mas não é parente, né? Não. Não é parente dele, logicamente. Também não. Muito bem, então em face dessas suas afirmações, cientifica o senhor que o senhor foi arrolado como testemunho, o senhor fica ciente que o senhor deverá dizer a verdade do que sabe e tem conhecimento. O senhor não poderá mentir. Se o senhor mentir em juízo, o senhor poderá ser processado e punido pelo crime do falso testemunho, tá certo? Tá certo. Muito bem, testemunho advertido compromissado a responder. Eu vou determinar a leitura das declarações que o senhor prestou na polícia acerca deste fato, tá? Folhas 34 dos autos, para conhecimento dos senhores que compõem o Conselho de Sentença. Vamos à leitura. Declarações prestadas perante a autoridade policial aos 16 dias do mês de abril do ano de 2014, que o declarante conhecia Terezinha de Jesus de Souza Correia há pouco tempo, inclusive a conheceu em uma terça-feira, que um sobrinho do declarante reside no Raimundo Jinques e por este motivo frequenta o Tapanã, que no dia 11 de abril de 2014, após terem marcado todos de se encontrarem na Praça do Cordeiro de Farias, porém o declarante foi primeiro a um aniversário, e quando retornou, encontrou-se com Terezinha no bar, que todos saíram do bar por volta das 6 horas da manhã, e estavam acompanhados do declarante, Terezinha, Felipe e Silas, e foram todos para a casa de Felipe, e ficaram na frente da casa, quando Silas Pereira foi até o local onde estava sentado. Que em dado momento Silas chamou Terezinha para falar com Diego, e passados alguns minutos, Silas retornou para a frente da casa de Felipe, e Terezinha subiu na motocicleta de Diego, e saíram do local. Que devido à demora de Terezinha, Silas foi comprar mais cerveja, e continuaram bebendo, e Terezinha não chegava. Que em dado momento, o declarante viu quando Diego retornou na motocicleta, porém já empreendia certa velocidade, e Silas chegou a chamá-lo, porém ele não parou. Que somente por volta das 9 horas, o declarante estava tomando banho na casa de Felipe, quando passaram a gritar, e todos correram para ver a informação de que Terezinha havia sido assassinada. Que o declarante não foi para o local do crime, pois primeiro foi para a casa de seu irmão, onde tomou banho. Que o declarante não usa nenhum tipo de substância entorpecente. Que o declarante não sabia que Terezinha usava drogas. Apenas Silas sabia disso. Inclusive, ele disse na delegacia que Terezinha saiu para comprar droga. Que o tempo corrido entre o momento em que Terezinha saiu com o Diego na moto e o momento em que ele retornou sozinho foi muito rápido, ou seja, alguns minutos.
Por este motivo, logo deduziram que ele tinha matado ela, principalmente porque ele retornou em alta velocidade e não parou quando foi chamado. Que desde que este Diego desapareceu do local, que durante a noite do sábado estavam todos no velório, quando uma pessoa chegou dizendo que Diego apareceu e fez ameaças, dizendo que sabia quem havia derrubado ele e que iria se vingar de todos. Por este motivo estão todos temerosos, principalmente pela audácia de Diego, que retornou ao local para fazer as ameaças pessoalmente, e nada mais. Senhor Marcelo, o senhor confirma estas declarações? Confirmo. Em face da confirmação, passa a palavra às partes pela ordem do Ministério Público, doutor Rui Barbosa tem a palavra. Obrigado, Excelência. Senhor Marcelo, o senhor está à vontade para depor aqui neste plenário na presença do réu? Sim. Não há nenhum problema? Não. Muito bem. Então o senhor acaba de nos afirmar que no dia 11 de abril de 2014, na noite, portanto, de 11 para 12, o senhor se encontrou com a vítima, Terezinha, com o Felipe e o Silas. Esse encontro foi aonde? Você recorda? O encontro foi na Praça do Cordeiro. A gente tinha marcado logo cedo, só que eu estava no aniversário de um sobrinho meu, de criança, aí quando foi por volta de umas 9h30, mais ou menos, eu me encaminhei até a praça, onde a gente se juntou primeiro, os meninos, a gente foi até o bar, ficamos lá, aí depois ela chegou, ela e a amiga dela, que compôs o resto do pessoal que estava lá com a gente. E vocês ficaram lá até que horas? Até umas 6 da manhã, foi a hora que fechou lá. Ok. Fechando o bar, às 6 da manhã, do dia 12 de abril de 2014. Vocês foram para onde? A gente foi para a residência do Felipe. A gente foi para a Se residência. recorda onde fica a residência do Felipe? É no Zoé, na rua Descendo, do lado de onde ficou o bar. Zoé Góes. Isso. É um conjunto habitacional. Isso, um conjunto Que fica ali habitacional. no Tapanã. Correto. Ok. Aí foi o senhor, Felipe, Terezinha, quem mais? Eu, Felipe, Terezinha, o Silas e mais um rapaz que eu não me recordo o nome dele. Ok. E lá estando, o senhor viu o acusado lá por perto? Ele mora 2 casas, ou ele morava, a mãe dele, eu acho, ele estava sentado lá embaixo de uma árvore na hora que a gente chegou lá. Eles já tinham falado de que ele estava lá, né? Por não. Aí nós ficamos lá na frente, aí a gente fez uma coleta para ir comprar cerveja, só que lá no local a gente foi comprar não estava aberto ainda, aí ficamos por lá. Aí eu entrei para ir no banheiro, quando eu voltei, aí eles estavam conversando lá embaixo da árvore. Quem estava conversando? O Silas, a TT, que é a Terezinha, né, no caso que a gente chamava ela de TT, Por não. tava conversando com ele, aí ela subiu na moto e foi em direção para baixo, Dizer, ela estava conversando com quem? com o Diego, Com o Diego. E ela subiu na moto de quem? do Diego. Do Diego. Muito bem. E foram para onde? Eles foram pro Tapajós, eu acho que fica pro lado de trás, assim, onde é a invasão. Em direção ao Tapajós. Isso, conjunto Tapajós. Esta invasão que você se reporta fica em que local? A invasão é dentro do Tapajós, eu não conheço lá, que eu não frequento. O senhor não conhece? Não. Não frequenta. O senhor já ouviu falar de uma invasão chamada Portelinha? Portelinha? Sim. Não, acho que é a que fica dentro do Tapajós, a invasão nova que tem lá. Nova não, tem muito tempo já. Ok. Uns 4 anos. E aí sim, eles saíram em direção ao conjunto do Tapajós. O senhor viu o retorno? Eu vi o retorno só do Diego, sozinho de moto. Só ele de moto. No momento estava eu, o Felipe e o Silas, só que o Felipe tinha ido lá dentro da casa, tava eu e o Silas lá fora, foi quando ele passou de moto, aí eu falei, olha não, o rapaz que levou a TT, aí ele falou, ele gritou pelo nome dele, só que ele não parou, ele foi embora direto.
E passou direto. Quem sai para a rodovia do Topanã. Trafegava normalmente ou foi em alta velocidade? Ele ia em uma velocidade considerável. Ok. O senhor consegue estabelecer quanto tempo decorreu entre o momento em que ele sai com a Terezinha na moto em direção ao conjunto Tapajós e retorna passando em frente lá à casa do Felipe? Foi pouco tempo, foi em torno de 10, 15 minutos ali, assim, mais ou menos. Em torno de 10, 15 minutos. Ok. E o senhor não falou mais com o Diego a partir deste momento? Não, eu nem conheci. Nem conhecia ele. Ok. O senhor foi ao velório? Sim. O senhor foi ao local do fato? Não, o local do fato não. Foi só ao velório? Só o velório. Lá no velório, o senhor ouviu algum comentário sobre quem teria matado o Terezinha, o motivo? Eu ouvi o comentário do pessoal que conhecia ele lá, que estudava na escola com ele, que foi isso que deram a descrição dele. Aí eu só conhecia ele por algumas coisas, tipo, falaram que ele tinha uma tatuagem no braço e um pergaminho na perna. Pois não. Aí foi o que eu conhecia por ele, só isso, assim, de vista, assim, de perto eu não conhecia ele. Até a foto, no momento que foi apresentada pra gente, lá não era tão nítida. Sim. Mas aí, esses comentários lá, Esses comentários. ouviu? O senhor pode narrar? Eu estava lá dentro, aí no momento que eu fui lá fora, o pessoal estava comentando que ele tinha aparecido lá, que ele tinha ameaçado o pessoal que estava lá, que ele sabia todos que estavam lá na frente, porque ele viu quem estava lá na casa e quem não estava. Entendo. Mas sobre a autoria? Alguém disse, olha, foi o Diego que matou Terezinha? Não, falaram que foi o Diego, que tinha testemunha que tinha visto ele, que moravam lá para esse Tapajós, que tinham falado pro pessoal que estava lá no velório que ele tinham visto a briga deles dois. Ele tinha chamado ela para entrar numa casa, ela não quis ir. Aí no momento de vir embora, como ela era meio braba, né? Sim. Ela jogou a chave nele, chutou a moto e disse que não vinha com ele. Aí ele mandou ela vir andando. Sim. E aí? Aí ele mandou O que ela vir mais andando. disseram? Aí o vizinho que morava na frente, que escutou os tiros, que tinha ouvido falar da confusão, falou que ele deu 2 disparos nela no momento que ela vinha correndo, que ela tentou correr. Entenda. Ok, excelência, estou satisfeito. O depoente está à disposição da defesa. Doutor Henrique Moreira tem a palavra. Bom dia, Marcelo. Marcelo, você saberia nos dizer qual foi o motivo que Diego tenha colocado a Terezinha na garupa e ter ido até Tapajós na invasão? O que eles foram fazer? Até então eu pensei que tinha ido comprar cerveja, porque a gente tinha inteirado para comprar cerveja, né? Aí, quando eles vieram de lá, no momento da informação que foi passada, foi que eles tinham ido buscar alguma coisa para lá, que a gente tinha ido buscar alguma coisa, só que ele não tinha lá no momento, e eles, na hora de vir embora, eles não pegaram. Marcelo, essa uma coisa é muito importante para a gente. Que coisa era essa? Não sei, então a gente inteirou para comprar cerveja. No meu ver, era cerveja, porque no bar que a gente foi comprar logo cedo estava fechado, que era próximo da residência. Marcelo, você disse que esteve no aniversário do sobrinho seu. Sim. Que hora você chegou no aniversário do seu sobrinho? Era cedo, eu cheguei, eram umas 6 horas da tarde. Me esclarecendo-nos, então você quer dizer que depois, talvez das 20 às 21 horas, após o término do aniversário do sobrinho, você com outros amigos teriam bebido desse horário até às 6 da manhã? Sim, mas só que eu não estava consumindo muita bebida alcoólica não, eu estava só fazendo companhia mesmo. Você disse que não conhecia há pouco tempo a vítima, Isso. a Terezinha, né? Dentro desse pouco tempo, você saberia nos dizer se a senhorita Terezinha fazia ou não uso de entorpecente? Não saberia dizer, porque eu não convivia muito lá. Eu ia no Cordeiro em torno só de aniversário ou quando eu jogava um futebol com os amigos de lá. Na verdade, então, podemos concluir que o que você sabe é tudo
por informações de terceiros, não sejam informações que você tenha colhido na fonte, correto? Não, a informação que eu estou tentando lhe passar é do momento que eu estive com ela à noite até o fato ocorrido de manhã, que eu vi o momento que ele foi com ela e que ele passou uma velocidade considerável sem ela. Até aí você sabe. Até aí eu sei. O Diego você não conhecia antes. Diego não conhecia. Você saberia nos dizer, e o Felipe e o Silas, você já conhecia há algum tempo? Não. O Felipe, mais ou menos, só de lá do Cordeiro, mas o Silas eu não conhecia ele, não convivia com ele. Você saberia nos dizer se o Felipe e o Silas faziam uso de entorpecente? Olha, eu acredito que o Silas talvez. Sem mais perguntas, excelência. O juiz não tem medo de formular o depoente. Algum jurado deseja perguntar ao depoente aqui presente? Havendo manifestação para o senhor jurado, o senhor Marcelo, receba a sua CNH. Obrigado pela presença. Tenha um bom dia. Senhor Silas, o senhor foi arrolado neste processo? Trata-se de uma ação penal de homicídio que tramita aqui na primeira vara do júri, em que tem como vítima Terezinha de Jesus de Souza Correia. Eu pergunto para o senhor, existe relação de parentesco entre o senhor e a vítima? Se existe, qual é a relação de parentesco? Não, a gente era muitos amigos mesmo. Muitos, sempre fomos. Da falecida, Terezinha? Sim. O senhor não é parente, ela não era seu parente? Não. Muito bem, encontra-se como acusado Diego Souza de Assunção. O senhor conhece, sabe quem é? Vizinho, parente, amigo, colega? Eu conhece conheci a família dele. Você não conhece ele, então? Muito bem, então o senhor não conhece o acusado, que está pelos autos da conta foragido. Sim. E a vítima, Terezinha Correia, não é sua parenta? Não, não. Muito bem, então em face dessas afirmações, eu desejo cientificá-lo que o senhor foi arrolado como testemunho, e nesta qualidade o senhor fica ciente que o senhor deverá dizer a verdade do que sabe e tem conhecimento. Certeza. O senhor não poderá mentir. Se o senhor mentir em juízo, o senhor poderá ser processado e punido pelo crime do falso testemunho, tá certo? Com certeza. O senhor promete não dizer a verdade? Com certeza. Muito bem, testemunho advertido e compromissado a responder. Consta nos autos que o senhor prestou declarações à polícia, estão as folhas 22 dos autos. E eu vou determinar a leitura, tá? Com certeza. Ouça com atenção a leitura das declarações que estão nos autos do processo. Declarações prestadas perante a autoridade policial aos 15 dias do mês de abril do ano de 2014. Que conhecia a vítima Terezinha de Jesus de Souza Correia há aproximadamente 1 ano e meio. Que, referente aos fatos que culminaram com a morte de Terezinha, declara o seguinte: que na sexta-feira à noite, por volta das 21 horas, o declarante estava em sua casa, na companhia de Vanessa, quando ali chegou a vítima, a quem o declarante conhece carinhosamente pelo apelido de TT, e dali foram os três para a Praça do Cordeiro de Farias. Que no momento em que estavam na praça, a vítima os convidou para tomarem um litrão, cerveja em litro, e assim foram todos para o bar, em frente à igreja, próximo à farmácia Extra Farma. Que no momento em que estavam no bar, encontraram com Marcelo, que tinha um relacionamento amoroso com a vítima, e este os chamou para a mesa dele, e ali estava também o nacional Vinícius, que é irmão de Marcelo. Que já por volta das 4 horas da madrugada do dia seguinte, 12 de abril de 2014, o dono do bar passou a fechar o estabelecimento e um outro amigo, de prenome Felipe, os convidou para irem à casa dele, e assim se reuniram o declarante, Felipinho, a vítima e Marcelo, e foram todos para a casa de Felipinho. Que a casa de Felipinho fica na Rua Alfa, e ali ficaram reunidos, e o declarante avistou o nacional Diego Souza de Assunção, que estava na frente da casa da mãe dele, que fica a uma distância de 25 metros da casa de Felipinho. Que na casa de Felipinho continuaram bebendo cerveja, e Diego chamou Felipinho, e falou com ele, e este retornou, tendo Diego chamado o declarante. E ali o mesmo lhe confidenciou que queria falar com TT, pois estava afim dela. E o declarante então foi até a vítima, e lhe comunicou, e ela foi até Diego. Que neste momento o declarante foi comprar cerveja, e quando retornou, estavam na porta da casa de Felipinho.
estavam na porta da casa Felipinho e Marcelo, pois sua amiga Vanessa já havia ido embora, e a vítima estava na frente da casa de Diego. Que Felipinho e Marcelo queriam fumar maconha, e o declarante também, mas Terezinha, que é viciada, queria fumar noia, cocaína, pedra. Que o declarante tem conhecimento de que Diego vende noia e outras drogas, que Diego disse que precisava comprar droga em outro lugar, e Felipinho se ofereceu para acompanhar Diego. Porém, Terezinha disse que Diego achava melhor que ela o acompanhasse, pois era mais despintado. E assim Diego pegou uma motocicleta que estava ao lado da casa dele, e Terezinha subiu na motocicleta, junto com ele. E nesta ocasião, o dia já havia amanhecido, e ficaram todos ouvindo o som. Que depois de alguns minutos, Diego retornou com a moto em alta velocidade, e não parou na casa dele, passando direto e sumiu do local. Inclusive, Marcelo comentou que ele havia empenhorado a TT, textuais. Que todos permaneceram na casa de Felipinho, esperando, e o declarante dormiu em um sofá, e os outros dois continuaram bebendo. Que momentos depois, o declarante foi acordado com a notícia de que Terezinha estava morta, e foram todos para a casa da mãe de Terezinha, e ali haviam muitas pessoas, ocasião em que confirmaram que realmente ela havia sido baleada. Que o declarante não foi ao local do crime, permanecendo na casa da mãe de Terezinha. Que desde então Diego não apareceu mais. Que no mesmo dia levaram os policiais até a casa de Diego, porém ele não retornou para a casa dele. Que no Cordeiro de Farias todos informam que Diego queria ter um relacionamento com TT, e que ela se rebarbou e não aceitou, e por este motivo o mesmo baleou ela. Que Terezinha foi morta em uma invasão denominada Portelinha, que fica depois do conjunto Tapajós. Inclusive todos sabem que Diego é quem comanda o tráfico naquela área. Que todos informam que Diego sempre foi muito temido, pois sempre andava armado, e nada mais. Senhor Silas, o senhor confirma estas declarações sobre o senhor? Confirmo. Em face da confirmação, passa a palavra às partes. Pela ordem do Ministério Público, doutor Rui Barbosa, sem a palavra. Obrigado, Excelência. Senhor Silas, o senhor conhecia bem a vítima, a Terezinha? Sim, muito bem. E conhece o Diego Souza Assunção, que é acusado neste processo de ser... Não, eu autor do conhecia fato? a família dele, que é a mãe, o pai e o irmão. Sim. Mas, pelo menos de vista, o senhor conhecia ele bem? De vista, Via ele sim. por lá? Via. Tá. Aí o senhor está dizendo que nesse dia em que o fato ocorreu, 12 de abril de 2014, no dia anterior, no dia 11 à noite, o senhor saiu com a vítima. Toda noite nós saímos pra tomar uma Certo. Aí cerveja. foram lá para o Cordeiro de Farias, na Praça do Cordeiro de Farias. É, a gente mora bem perto. Ela convidou para tomar lá um litrão e depois foi para o bar. Isso. no 4 bar. da manhã, dono do bar fechou o bar. Isso. E os senhores foram para casa do Felipe. do Felipe. Ele convidou a gente pra ir pra lá tomar uma cerveja. Tá, aí foi você, a Terezinha, o Felipe. E o cara que ela tava ficando. Quem era esse cara? Acho que é o Marcelo. Conhecia só o irmão dele, que era o Vinícius. Aqui tem Marcelo Cordeiro Frazão, é esse? É isso. Muito bem. Aí já de manhã, o senhor viu o Diego em frente à casa dele? Sim, fui na casa da mãe dele. A casa do Felipe fica lá perto da casa dele? Fica na mesma rua. Acho que 5 casas depois. Tá, aí o senhor terá a dizer que resolveram consumir droga. Sim. E quem foi comprar essa droga? O réu e a vítima. Tá, o senhor está dizendo que ele era traficante, ou é traficante, Sim, esse sim. Diego, lá Todos na sabem. invasão Portelinha? Todos sabem. E foi ele que disse que ela deveria acompanhá-lo para comprar essa Sim, droga? porque era a única mulher que tava no meio. Tá. E ela foi com ele? Foi. Só eles dois? Só os dois. Tá. Aí o senhor está dizendo que depois o senhor dormiu no sofá? Foi, eu Já acordou com a notícia da morte dela? tava muito alterado e eu dormi no sofá, já fui me acordar no quarto do Felipe. Certo.
E depois você foi para casa da mãe da Sim, vítima? diretamente foi pra lá. Lá que teve a certeza que ela havia... Sim, Tá. O senhor não assistiu o momento que ela foi não. atingida? Não. Tá, e depois o senhor chegou a falar com este Diego, viu ele por lá? Não. Inclusive eu tenho medo. Mas o senhor tem visto ele por lá? Não. Desde essa época o senhor não Desde viu essa mais ele? época. O Felipe ficou lá na casa? Na casa dele? Sim. Sim. O Marcelo? Não sei, eu conhecia só o irmão dele, que é o Vinícius. Pois é, mas nesse dia o Marcelo não estava com a Terezinha? Sim, estava. E não foi para casa do Felipe? Sim. Pois Na hora é. que eu acordei, ele estava lá também. Nós fomos todos pra casa da mãe dela. Tá, mas quando a Terezinha saiu com o Diego na moto, o Marcelo ficou lá? Ficou nós três bebendo. E esse Laércio dos Santos Monteiro, quem é? Não conheço. E aquela Vanessa do Rosário Ferreira? Aquela nossa amiga, a gente sempre andou junto, nós três. Eu, a TT e ela. O senhor tem visto aquela por lá? Sim, ela teve filho recentemente. Você sabe o endereço dela? Sim. Pode declinar? Olha, eu sei indo, mas o endereço assim, por cabeça, não sei. Formal você não sabe. Não. O senhor sabe quem assistiu este fato? Não. Qual foi o comentário surgido lá? Sobre a Foi- autoria e a motivação. Foi que ele tava a fim Ele de... quem? O Diego. O Diego. Estava a fim de ficar com ela e ela não quis. Sim. Aí ela pediu pra ele deixar ela de volta, sendo que ela estava descalça, ela foi sem sandália. Sim. Aí ele falou que não ia ela era pra ela ir andando. Aí eles começaram a discutir, ela derrubou a moto dele, aí foi que, na hora que ela virou, ele atirou nela. Quem foi que lhe reportou este detalhe? Pessoas que moram perto. Essas pessoas aqui, quem são? O senhor sabe identificar? As folhas 41? Esse aqui. É o Diego, esse primeiro. Isso. E esse aqui quem é? Não conheço. E aqui? Também não. A Terezinha era viciada. Sim. O senhor chegou ao local onde ela foi morta? Eu não tive coragem. Você não teve coragem? Não. E nem depois você não foi lá? Nem depois. O senhor chegou a ver ele voltando sozinho na moto? Foi, ainda estava acordado ainda. Estava bem na frente da casa dele, ele passou muito rápido. Aí foi que a gente achou estranho e logo após eu dormi. Sim. Já só acordou com a notícia que Com a ela notícia. havia sido baleada. Até então e eu morta. não tinha acreditado, me botaram debaixo do chuveiro para eu poder acordar. Sim. Eu vi que era verdade e foi que a gente foi pra casa da mãe dela. O Marcelo Frazão, o senhor tem visto por lá? Não, Só a Keila. só a Keila. E o endereço o senhor não sabe informar. Não. Que excelência satisfeito. O depoente está à disposição da Defensoria. O doutor Alex Noronha tem a palavra. Bom dia, senhor. Bom dia. O senhor sabe se a vítima, no caso, já conhecia o Diego de antes? Ou Eu não sei lhe informar isso. Mas pelo que eu sei, eu acho que não. Pois é, Na minha porque opinião. teria sido naquele dia que ele teria dito que gostaria de ficar Ficar com ela.
Ela sendo sua amiga, né? Era muito sua amiga, muito, né? muito. O senhor não tem como dizer se ela já o conhecia de antes? Não sei. Ela não comentou nada lá na hora... Quem foi que chegou para ela e disse, olha, fulano quer ficar contigo? Felipe. Foi o Felipe. Aí eu saí pra comprar cerveja, quando eu voltei, ela tava quase subindo na moto. E falou... Na garupa dele, Diego. Ela falou, em 10 minutos estou voltando. Eu já sabia pro que era. Que era para ir comprar droga. Isso. Eu falei, não demora. E fiquei bebendo no sofá. Depois de um tempo eu dormi, já me acordaram com a notícia, entendeu? Dali ele voltou, Diego, sem ela. Sem ela. E não falou nada para ninguém. Não. Quem falou pro senhor que o Diego havia assassinado ela? Foi os dois, o Felipe e o Marcelo. Felipe Estavam na e casa. Marcelo. É. Que estavam na casa, mas não estavam no local onde Não, o local não foi se não foi tão dirigiam perto. Diego e a vítima. O local não foi tão perto. Então eles também não viram. Não viram. Quem teria dito para eles os detalhes que o senhor soube através deles e que narrou hoje? Bom, o que eu sei foi o que eles me falaram, né, na hora que tinham matado ela. Eu não acreditei. Depois de um tempo eu já vim descobrir isso, entendeu? Que ele queria ficar com ela e ela não quis, se rebarbou e na hora que ela virou ele atirou nela. O que o senhor também soube pelos dois, pelo Marcelo Foi, e o... Foi. Pelo Felipe, na verdade. E pelo Felipe. Ela, vítima, já era consumidora de algum tempo já. De droga? Já. Já? Já. Ela comentou pro senhor que já vinha tendo algum tipo de problema com algum traficante, que ela devesse? Não. Nenhum Não. momento. O senhor conhecia de onde ela costumava comprar essa droga? Alguma vez ela falou pro senhor que fosse cliente, por exemplo, comprasse droga do Diego? Porque ela não comprava só em um lugar. Tá. Nenhuma vez ela falou pro senhor que havia comprado do Diego, Nenhuma que devesse vez. alguma coisa pro Diego? Não, nenhuma vez. Tá, obrigado, satisfeito. O juiz não tem problema formular o depoente. Senhor Silas, receba a sua identidade. Obrigado pela presença. Tenha um bom dia. O senhor está liberado. Muito obrigado. Senhor Felipe, o senhor foi arrolado neste processo. Trata-se de uma ação penal de homicídio que tramita aqui na primeira vara do júri, em que tem como vítima Terezinha Correia. Eu pergunto para o senhor conheceu esta pessoa? Tem relação de parentesco com a vítima ou só conhecia? Não, conhecia, era amigo dela, bastante. Só conhecia, né? Isso. Não é parente dela? Não. Muito bem. Encontra-se como denunciado como réu Diego Assunção. O senhor conhece o réu? Está foragido? Ele morava... A mãe dele mora na minha rua. Pois é, eu pergunto se o senhor conhece ele. Não. Nem, não conhece de vista? Não, de vista sim. Só de vista. Mas Não tem conhecer, relação, não. Só conhece de vista, né? Isso. Muito bem. Em face dessas suas afirmações, eu desejo cientificá-lo que o senhor foi arrolado como testemunha e nesta qualidade, o senhor fica ciente que o senhor deverá dizer a verdade. Sim. Do que sabe tem conhecimento. O senhor não poderá mentir. Se o senhor mentir em juízo, o senhor poderá responder pelo crime do falso testemunho. Tá certo? Sim. O senhor promete então dizer a verdade? Sim. Testemunha advertido compromissado a responder. Consta no meu relatório que o senhor prestou declarações na polícia, tá certo? Tá certo. E eu vou determinar a leitura, tá? Folhas 27 e 28 dos autos. Ouça com atenção a leitura das declarações que o senhor prestou na polícia que estão nos autos do processo. Declarações prestadas perante a autoridade policial aos 15 dias do mês de abril do ano de 2014. Que o declarante conhecia a vítima Terezinha de Jesus e Souza Correia há alguns anos e há aproximadamente um ano possuem amizade de sair juntos. Que o declarante não usa drogas. Que o declarante tinha conhecimento de que Terezinha consumia substância entorpecente. Que o declarante também conhecia o nacional Diego Souza de Assunção, pois o mesmo residia a umas 5 ou 6 casas de distância da casa do declarante. Que o declarante tem informações de que Diego está envolvido em vários homicídios, entre eles um ocorrido
no residencial Raimundo Jenkins, em frente ao conjunto, onde ele matou um homem que lhe devia dinheiro por causa da droga. Além deste, existem outros 2, sendo um no conjunto Tenoné, ocorrido há 2 dias, e outro na Portelinha, por trás do conjunto Tapajós, no final da linha na invasão chamada Lula, ocorrido há poucos dias. Que o declarante sabe que Diego estava preso, e depois de ser solto não voltou para a casa da mãe dele. Que, segundo informações, Diego estava querendo fugir e passou a cobrar todos os que lhe deviam dinheiro de droga, e os que não pagavam em dinheiro o faziam com a vida. Que no dia 11 de abril de 2014, o declarante chegou no bar que fica no conjunto Zoegueiros, em frente à farmácia Extra Farma, e ali encontrou-se com Terezinha, Marcelo, Silas, Vanessa e Vini Boy, irmão de Marcelo. E na ocasião juntaram as mesas e ficaram bebendo. Que era Terezinha quem estava com o dinheiro e pagou a conta. Que já por volta das 6 horas e 30 minutos foram para a casa do declarante, onde voltaram a beber. Que ao chegarem ali, Terezinha logo avistou o Diego e foi ao encontro dele e ficaram conversando. Que em dado momento a mãe de Diego trouxe um macarrão instantâneo e deu para seu filho, e ele queria dormir ali. Porém não poderia entrar devido a uma situação em que ele esfaqueou o padrasto. Que depois de alguns minutos, Terezinha disse que ia com Diego buscar uma maconha, e que não demoraria, tendo os 2 saído em uma motocicleta roubada que estava com Diego. Que a motocicleta é preta, porém o declarante não sabe a marca ou a placa. Que somente por volta das 8h30 souberam que Terezinha havia sido assassinada. Que o declarante ia para o local, porém soube que já haviam levado o corpo da mesma. Que o declarante não chegou ao local onde estava o corpo de Terezinha, pois sabe que quem entra ali sofre algo, devido aos traficantes pensarem que são alcaguetes. Que o declarante soube que Terezinha levou 3 tiros na cabeça e um no pescoço. Que no local rolam 2 comentários, sendo um que Terezinha devia a Diego por causa de drogas, e outra versão diz que Diego tentou manter relação sexual com Terezinha, e ela não quis, e passaram a brigar, quando ela chutou a moto, e Diego então atirou nela. Que meia hora depois de terem saído do local, Diego retornou de moto sozinho, porém não parou, e inclusive estava em alta velocidade, e quase caiu nas pontes, e não apareceu mais. Que o declarante tem conhecimento de que Diego vive da venda de drogas. Que o declarante informa que Diego é baixo, loiro, gordinho, tatuagem em forma de mulher ou gueixa no braço. Que na ocasião em que foram para a casa do declarante, Vanessa e Vini Boy não os acompanharam, e nada mais. Senhor Felipe, o senhor confirma estas declarações sobre o senhor na polícia? Confirmo. Em face da confirmação, passa a palavra às partes. Pela ordem, ao Ministério Público, doutor Rui Barbosa tem a palavra. Então, obrigado, excelência. Senhor Felipe, bom dia. O senhor conhecia tanto a Terezinha e conhece meu filho, o Diego, né? Que é acusado neste processo. O Diego? Conheço ele, como ele fala, por vista, que ele morava... Onde morava no mesmo bairro, né? Sim. Tá. Aí o senhor tem que afirmar que no dia 11 de abril de 2014, por volta das 6h30 da manhã, o senhor encontrou com a Terezinha, com o Marcelo, o Silas, a Vanessa e Vini Boy, que é o irmão do Marcelo. Isso. Em um bar próximo ali a Extra Farma, no Tapajós, que fica no Zoegueiros. Zagueiros. Ah, e o senhor ficou lá com eles bebendo? Fiquei. E depois o senhor foi para sua casa? Isso. Eles foram com o senhor? Não, no caso, a minha mãe estava vindo pro trabalho. Pois não. Ela falou, perguntei pra ela se a gente podia beber na minha casa. Ela falou que não. Certo. Aí tá, eu fui descendo pra minha casa, e quando eu fui descendo, logo quando eu pego de esquina, todo mundo saindo do bar, indo pra lá, que ninguém tinha local pra beber. Sim. E todo mundo indo pra lá. Sem minha mãe souber, a gente ficou bebendo bem na frente. E logo quando a gente foi chegando na minha casa, avistaram o Diego na frente da casa da mãe dele, que ele não é de aparecer por lá, entendeu? Certo.
Aí ele ficou lá pela frente, foi que a mãe dele deu uma comida e eles falaram, ei, bora ali. Quem falou? Quem falou foi a própria Tereza. Terezinha, falou pro Diego, convidando ele Não. para ir em algum lugar. A gente tava indo na frente da minha casa, ela falou, olha ali quem tá ali, é o Diego. Aí ela falou, vamos ali que eu conheço ele, vamos falar com ele lá. A gente foi lá, eu, Silas e ela. Sim. Aí já como tinha muita gente na minha casa, não rolou muita prosa. Aí eu tive que voltar, porque tinha muita gente na minha casa. Confiar nos outros hoje em dia não pode confiar. Aí voltei pra minha casa e foi que ela voltou pra me dar uma resposta, falou que ia pegar maconha com ele, não sei aonde. Aí não voltou mais, e depois de 20 minutos foi que o ocorrido aconteceu. Tá, você chegou a ver ela sair com ele na moto? Sim. E o senhor chegou aí no local onde ela tombou morta? Sim. Fui até na metade, que foi quando eu voltei, o seu Laércio, lá perto de casa, me falou que ela tinha acontecido e já tinha removido o corpo dela. Tá. E o local onde ela tombou morta foi a direção para onde eles saíram na moto? Sim. O senhor se reporta aqui que cerca de meia hora depois que eles saíram, ele retornou na moto em alta velocidade, quase cai. Ah, foi sim isso. O senhor confirma isso? Confirmo. E para onde ele foi, o senhor sabe dizer? Não sei. E aqui o senhor diz que foram dadas duas versões para o fato. Uma de que a Terezinha devia para o Diego dinheiro decorrente de droga, e a outra é que ele tentou manter relações sexuais com ela. Onde foi que o senhor ouviu esse comentário? Na rua, todos falam isso. Mas o senhor não chegou a ouvir diálogos dele nesse sentido? Não. Já foi só comentários, né? Isso. Dele não, porque não mantenho prosa com Diego. Certo. E depois disso, você já viu o Diego em algum momento? Depois deste fato? Não. E tem um fato antecessionar aqui também. A Terezinha, ela era viciada, ela usava droga? O senhor tem conhecimento? Não era viciada. Mas ela usava. Sendo viciada, ela usava, mas não chega a ser a esse ponto. Tá, compreendo. E o caso do Diego, o senhor tem informação se ele comercializava droga, se tinha algum vínculo com esse tipo de atividade? Como assim, se ele vendia Sim, essas coisas? Ele sempre fez isso desde pequeno. Creio que é isso. Pelos comentários. Certo. E o que foi que ocorreu entre o Diego e o padrasto dele? O senhor tem conhecimento? Não. Só sei que ele esfaqueou o padrasto dele, só isso. Agora eu não sei o motivo e não sei porquê. Tá. Portanto, o senhor viu ela sair com ele na moto, na direção onde ela tombou morta, e os comentários correntes é de que ele foi quem matou ela. Foi. Chegando lá, o pessoal tava já sabendo de tudo, que parece que uma pessoa viu o fato. O senhor sabe quem é esta pessoa? Não sei, só sei que ele estava cavando um poço lá perto. Ah, compreendo. E quem é o Silas Correia Araújo? É mora lá perto também, lá. Ele estava lá com você, lá no bar, foi para sua casa também? Foi. Ele ficou lá junto com você? Sim. E o Marcelo Cordeiro Frazão? Ficou lá também. E aquela Vanessa do Rosário, sabe quem é? Sei. Aquela tinha ido embora logo no bar. Do bar, depois ela foi embora. Ela foi embora, não cheguei para sua casa? Não. Onde eu posso encontrar o Silas e o Marcelo? Silas, acho que você encontra ali na residência dele. Marcelo, acho que... Não sei se o Marcelo é encontrável. Porque acho que ele não morava pra cá esse tempo. Não sei se ainda tá morando aqui. Tá, qual é o endereço do... Deixa eu ver aqui o endereço que consta, para você saber, me confirmar se é esse ou não. Do Silas.
consta aqui como endereço do Silas, Conjunto Zó Pegueiros, Rua Beta, Casa 76, Tapanã. Você sabe informar se é esse o endereço? Sim. Esta pessoa que estava cavando o poço, o senhor não viu falar o nome, só disseram que era uma pessoa que estava cavando o poço. Isso. Não citaram nomes. Não citaram nomes. Excelência, satisfeito. O depoente está à disposição da Defensoria. O doutor Alex Noronha tem a palavra. Obrigado, senhor. O senhor era muito amigo dela, amigo próximo, íntimo? Bastante. Dela e dos irmãos delas todos. Bastante, da família toda, né? Não, da família, mas da tia dela também, que a gente fazia umas festas lá na casa dela. Obrigado. A gente era acostumado a fazer festa lá em cima da casa dela, lá no último andar lá. Vocês tinham, assim, uma relação muito próxima. É um vínculo legal de amizade. E como tal, né, tendo essa relação muito próxima, ela alguma vez comentou com o senhor que possuísse alguma dívida com alguém? Não, ela não, acho que ela não tinha dívida com ele porque ela tinha dinheiro, né? Tipo, como falou, ela tava... Ela não era uma pessoa... Não. Trabalhava? Trabalhava, acho que trabalhava, a mãe dela dava dinheiro pra ela, alguma coisa assim, eu acho. E o senhor disse também que ela não era uma viciada, né, inveterada, né? Não. Fazia uso de quê? Maconha, cocaína. Se ela lhe dizia. E, não, sim, isso a gente via, né? Não precisa ninguém falar que ela fazia isso na nossa frente. Ah, usava na frente. Usava na nossa frente. Mas ela tinha condições de prover Tinha. esse vício dela, né? Sim. E nem nunca chegou a dizer o senhor que estivesse devendo alguém com o próprio dinheiro? Não. Não? Não. Como o senhor também não viu exatamente o momento que ela foi morta? Também não. O senhor ouviu dizer alguém que possa ter visto, estava no local onde ela foi? Não, só que eu sei é esse que tava cavando um poço lá e falaram que falou como é que foi a morte, tudo. É isso? Ele tava cavando um poço pra lá, não sei o nome. Mas tinha um cidadão cavando um poço Isso. que estaria no local do crime onde... Que viu o fato acontecido. Né? Isso. Obrigado, senhor. O juiz não tem para formular o depoente. Senhor Felipe Alves, receba a sua identidade. Obrigado pela presença. Tenha um bom dia. Muito bem. Dona Maria José, a senhora foi rolada nesse processo pela defesa técnica do réu aqui presente, que está sendo julgado no dia de hoje, o Diego Souza de Assunção. Eu pergunto para a senhora tem relação de parentesco com ele? O que é a história dele? Não, senhor. Parentesco não. A senhora conhece ele há muitos anos? Conheço. Há quantos anos, mais ou menos? Mais ou menos uns 20 anos. Conhece ele? Aham. Certo. Não é parenta dele? Não. Certo. A senhora conheceu a vítima, Terezinha de Jesus Souza Correia? Não, senhor. Não conheceu a vítima? Não. Muito bem. A senhora tem alguma relação íntima com o réu aqui presente, negócios ou algo parecido? Não, senhor. Não, apenas conhece ele há muitos anos. Apenas conheço. Conhece de onde? Daqui de Belém, do interior De da Bahia? Belém, De fomos onde? vizinhos. Vizinhos de rua. Vizinhos aqui. Foram? Para uns 4 anos ele não convivia mais lá, né? Muito bem. Então, em face do afirmado, eu cientifico a senhora que a senhora foi arrolada como testemunha. Nesta qualidade, a senhora fica ciente que a senhora deverá dizer a verdade, do que sabe e tem conhecimento. A senhora não poderá mentir. Se a senhora mentir no plenário do júri, a senhora poderá ser processada e punida pelo crime do falso testemunho. Tá certo? Certo. A senhora promete não dizer a verdade? Prometo. Muito bem. Testemunha divertido, compromissada e responderá. A senhora não prestou declarações na polícia, né, acerca Não, desse senhor. fato? Não. Também não prestou declarações na justiça? Também não. É a primeira vez? A primeira vez. Em face do afirmado, eu passo a palavra às partes pela ordem da defesa. Doutor Henrique Moreira tem a palavra. Bom dia, dona Terezinha. A senhora disse que conhece o Diego Assunção há mais ou menos 20 anos. Isso. E que já não reside no mesmo bairro, Tapanã, já há uns 4 anos. Isso. Dona Maria José, nesse período que a senhora conheceu o Diego, a senhora tem conhecimento de que ele vendesse droga? Não.
A senhora tem conhecimento de que ele fazia uso de droga? Sim. Porque a senhora sabe que ele era usuário, só isso? Sempre Que sou. vendia ou traficava droga? Que usava. Nesse período que a senhora morou próximo ou no mesmo bairro, a senhora tem conhecimento de que ele tenha matado alguém, tenha ferido alguém? Não, senhor. A senhora teria conhecimento de que ele vivia se metendo em confusões, em brigas, seja por causa de bebida ou em festas ou outros lugares de festejos de modo geral, bares, Não, clubes? Não. A senhora tem conhecimento deste fato só apenas? Só desse fato, apenas que ele era usuário, mas como vizinho sempre teve uma boa convivência. A senhora tem conhecimento de que ele tenha respondido a algum outro processo, seja de entorpecente, alguma coisa parecida, similar? Não. Sem mais perguntas, Excelência. Concluiu, doutor? Excelência. Estava falando com a diretora aqui. A depoente está à disposição do Ministério Público. Doutor Rui Barbosa tem a palavra. Muito obrigado, Excelência. Senhora Maria José, bom dia. Bom dia. A senhora conhece o acusado de onde? Do bairro onde a gente morava. A senhora é vizinha dele? Sim. O fato ocorreu em 2014, 12 de abril de 2014. Nessa época, a senhora tem informação se ele tinha algum padrasto? Não, já desconheço esse caso. Desconhece? Ele já não convivia mais muito por lá. A senhora sabe dizer por que nesse período ele não conseguia entrar na casa dele? Não, senhor, não sei. Satisfeita, Excelência. O juiz não tem pergunta formulada ao depoente. Algum jurado deseja perguntar ao depoente aqui presente? Havendo manifestação por parte dos senhores jurados, dona Maria José, receba a sua identidade. Obrigado pela presença. Tenha um bom dia, só está liberada. Nome completo do senhor? Diego Souza de Assunção. Diego Souza de Assunção. Diego Souza de Assunção, né? Senhor Diego, conforme o relatório, consta que o senhor foi qualificado e interrogado em juízo, momento em que foi feita a leitura da denúncia que o Ministério Público fizera contra a pessoa do senhor pela prática do delito de homicídio na pessoa da vítima Terezinha de Jesus de Souza Correia. Eu vou determinar a exibição desta mídia. Muito bem. Senhor Diego, esta denúncia que o Ministério Público fez contra a pessoa do senhor, ela é verdadeira? O senhor confessa ser autor deste fato, que teve como vítima a Terezinha? O senhor nega a autoria? O que o senhor tem a dizer acerca deste fato? Esse fato aí está errado, mas foi eu que fiz o fato mesmo, mas foi de uma forma diferente. Certo. O senhor é autor do fato, né, que teve no caso a falecida Terezinha, né? Isso. Mas o senhor quer dizer que não é da forma que está descrito na denúncia, né? Não. Muito bem. Ok. Então, repetindo, o senhor confessa a autoria, né? Muito bem. O senhor é casado, é solteiro, tem companheira, tem filhos? Tenho 6 filhos, sou amigado. Tem companheira atualmente? Tenho companheiro. Muito bem. Qual o grau de instrução do senhor? O senhor estudou até que série? Quinta série. Sabe ler e escrever? O senhor já foi preso alguma vez? Quantas vezes? 2 vezes. Esta é a terceira? É. A primeira qual foi a acusação? Foi 129, com um cara tava brechando a minha casa lá, que eu morava com a minha família. Certo. O senhor chegou a receber alguma pena deste fato? Não, eu ganhei ela. E a segunda prisão, qual foi a acusação? Foi tráfico. O senhor sabe qual é a fase deste processo? Não, foi arquivado também, eu ganhei também, que o polícia forjaram. Esta é a terceira prisão agora do senhor? Essa agora. E o senhor está preso desde quanto tempo? Estou preso dia 23 de março. Março deste ano? O senhor foi preso aqui em Belém? Onde? Em que circunstância? Estava fazendo o que na vida? Estava trabalhando lá nesse dia que Qual a cidade? Em Pinheiro. Pinheiro. Muito bem. Março agora deste ano? Foi dia 23 de março. Muito bem. Acerca deste fato, consta como vítima
Terezinha Jesus de Souza Correia. O senhor conhecia a vítima? Era vizinho, colega, namorado? O que o senhor era? Não conhecia ela, não. Não conhecia não, porque no fato, quando aconteceu... Fale próximo ao microfone. Eu tava há poucos tempos de sair da cadeia. Nunca que tinha visto a menina na minha frente, não. Certo. É acerca da saúde do senhor. O senhor está bem? O senhor está tossindo direto aí? Através dessas cadeias aí, tosse. Mas o senhor já fez exame, alguma coisa para detectar? Não fez exame nenhum. Certo. Muito bem. Dá conta aos autos que o fato ocorreu no dia 12 de abril de 2014. Abril de 2014, 4 anos e pouco, né? Certo. Por volta de mais ou menos 7h30. Isso. Ocorrido na Rua Sagrada Família, esquina com a Rua 26 de Outubro, bairro do Tapanã. Isso? Ocorreu lá? Aonde? Rua Sagrada Família, esquina com a Rua 26 de Outubro, bairro do Tapanã. Tá? Ok. E o horário foi esse? 7h30 da manhã? Não me lembro, porque eu estava muito bêbado. Estava embriagado? Estava drogado também? Estava. O senhor usa entorpecente ainda? Não. Começou a usar com que idade? 12 anos na época. 12. E usou até quando? Eu fui parar com uns... Eu vou fazer 30 amanhã, né? Tá com quanto tempo que parou? Mais ou menos? Vou fazer uns 6 anos. Quase quando acabou... Não, sei não, vai fazer... Uns 3 anos e meio por aí. E o senhor parou? Na época do fato aqui, o senhor usava entorpecente? Usava. A vítima usava entorpecente também, o senhor sabe? Rapaz, porque ela deve ter usado por causa que ela queria, ela estava perturbando, querendo isso, né? Bêbada, descalça. E eu não estava com eles, eu estava na final. Ela estava acompanhada de outros colegas? Não, eles vieram de um bar lá de cima amanhecido. Sim. Aí o viado, eu conhecia o Silas, que é homossexual, já me enxergou e veio. Começamos a conversar aí. O senhor também estava amanhecido? Tá, mas eu embriagado e drogado também? Era, mas não estava com eles. Eu não estava com eles. Aí eu cheguei em casa, minha primeira mulher que tem 3 filhos comigo brigou. Eu falei, vou pra casa da minha mãe. Fui pra lá. Chegando lá, eu fiquei lá na frente, guardei a moto, né? Foi que eles me avistaram lá. Eu não chamei ninguém, eles que me avistaram, querendo droga. E nem maconha eles usavam, era mela e pó. Aí me viram, como eu trabalhava antigamente com isso, né, com a droga, e eu tava também, quando eu saí, eu tava recente da cadeia, eu tinha saído do tráfico, né? Pois não. Aí vieram atrás querendo, dizendo que não tinha. Primeiro foi ele, depois que ela veio e ficou perturbando, aí foi que a minha mãe trouxe uma tigela de meu... E ele que o senhor fala, quem é? O Silas? O Silas. Pois não. E o que o Silas era dela? Amigo dela lá. Pois não. Continue. Fale sempre próximo ao microfone. Aí foi o fato aconteceu assim, começou a perturbar, e eu já tava saindo do sério, que eu tava drogado, bêbado. Foi que eu levei ela lá, e foi que ela não tinha o dinheiro, tanto ela perturbar, ela não tinha. Eu falei, olha, tem um colega meu que vende ali. Foi que eu fui lá ela foi lá no meio dos pessoal, parece que arrumou uns R$10 a 9,50, se eu não me engano. Aí eu levei ela. Quando chegou lá, eu peguei o dinheiro dela, fui bater ela na porta. Quando eu voltei, ela começou a me xingar, xingou a minha mãe, foi que eu já... E o senhor já estava armado nesse instante? Não, peguei lá nessa hora lá. Nesse instante eu não estava ainda. Sim, pegou com quem a arma? Oi? O senhor pegou com quem? Peguei com uma mulher lá. Era a sua arma? Era minha. Estava com ela, com sua amiga? Estava guardada lá nessa casa lá que eu peguei. Sim, continue. Foi que... Aí começaram a discutir? Foi ela querendo, eu dizendo que o cara não tava lá, não tinha como, e começou a me xingar, eu tava bravo com ela. Foi que aconteceu. Dava para perceber que ela tinha usado entorpecente? Tinha já. Dava para perceber ela tava com a boca muito mole. O senhor já tinha usado junto com ela entorpecente? Não tava com eles. O senhor já conhecia ela lá do bairro? Não conhecia ela. Conhecia ela? Não era do bar. Eu conheci foi nesse dia lá, foi. O senhor não conheceu ela? Não conhecia. Nunca tinha usado entorpecente com ela? Não sabia a origem? Não. Ela apareceu, o Silas que era conhecido, o senhor? O Silas era meu conhecido desde que eu conheci desde criança. Lá do bairro? Do bairro. Ela não era do nosso bairro. Ela era já do... Não sei se eu passo uns 2 bairros depois ela era. Acho que ela se vivia se drogando lá. Depois eu fui saber dela, né? Depois dessa trajetória. Depois da morte dela? Foi que ela trabalha também na comotiva, né? Tava usando, viciaram um bocado de colega meu lá. Tá entendendo?
Então, quer dizer, ela queria entorpecente. Aí começaram a discutir. Ela queria a mela, a noia. Sim. Foi eu dizendo que eu não vendia mais, isso, aquilo, outro. Foi desse jeito aí. Aí o senhor drogado, embriagado. Isso, exato. Eu mandando ela embora. Até Deus que tá me iluminando. Foi uma coisa... E o senhor recorda quantos disparos de arma de fogo o senhor desferiu contra ela? Eu não me lembro, foi uns 4, se eu não me lembro, 4. A partir daí, na verdade, o senhor não estava muito sabendo nem talvez o que estava acontecendo. Não me lembro muito assim dessas partes. E o senhor recorda qual foi o destino que o senhor tomou depois de balear a vítima? Foi direto pra casa, cheguei lá, tomei um banho e dormi. Foi que um colega meu chegou lá dizendo que tinha matado filha de polícia, já tinha botado uma equipe atrás. Chegaram a prender o senhor? Não, chegaram. Aí o senhor dormiu, acordou à tarde, acordou à noite? Não, já acordei, um colega meu me chamando, um colega meu que até mataram também. Mas aí qual foi o destino que o senhor tomou depois, quando ele acordou? Aí eu fui-me embora, porque tava... Foragiu? Foi pro interior? Foi pro interior. E o senhor sabe se a polícia esteve à procura do senhor? Esteve à procura. Invadiram umas 3, 4 vezes na casa da mamãe. Aí aqueles carros prata passando direto, preto, mataram ainda 3, ainda no meu nome ainda. Achando que era o senhor? Morreram pessoas de nome Diego? Morreram. Teve um colega meu também, que ele era lá do Jinx, pegaram ele, deram nele, foi que um polícia, um rotan chegou dizendo, não é ele não, ele é branco. Acharam que era o senhor? E balearam outras pessoas. O senhor tem apelido? Não. Certo. Então, repetindo, o senhor conheceu ela naquela manhã? Foi naquela manhã. O senhor não conhecia ela? Não. Certo. Das testemunhas arroladas pelo Ministério Público constam o Silas Corrêa Araújo, que o senhor falou que já conhecia, né? Use o microfone. Eu conhecia o Silas e esse Felipe, que era da rua o Silas morava na segunda rua. Ok. E Marcelo Frazão, quem é? Não conheço. Laércio Monteiro? Também não conheço. Keila Vanessa? Muito bem. O juiz está satisfeito. O acusado está à disposição das partes. Pela ordem do Ministério Público, doutor Rui Barbosa tem a palavra. Senhor Diego, na época o senhor morava nesse mesmo endereço aqui, que consta aqui? Não. No conjunto Zoegueiros, Rua Alfa, número 66? Não. O senhor morava onde? No Jardelândia, na Rua da Feira. Tá, o que o senhor foi fazer pra lá? Eu fui pra casa da minha mãe lá, que eu tava... E a sua mãe mora lá próximo da casa deles? Nesse endereço que eu dei agora, né? Rua Alfa, casa 66. O senhor foi com ela lá para esse local em que o fato ocorreu, na Rua Sagrada Família, esquina com Rua 26 de Outubro. De quê? Foi a pé? Foi de bicicleta? De moto? De quem era a moto? Minha. O senhor foi dirigindo normalmente? Rapaz, não muito, que eu tava meio... Mas deu para chegar lá. Tá, aí na sua versão você está dizendo que pegou, ela lhe deu R$10, né? Rapaz, eu não estou muito bem lembrado se foi 10, acho que ela deu 9. Tá, aí o senhor foi comprar a droga. Exato, deixei ela nessa esquina. Tá, aí quando voltou, o senhor está dizendo que ela começou a lhe... Exato. Chamar nomes. Começamos a discutir. Começou a discutir com ela. Isso já veio acontecendo desde lá, ela perturbando, mandando ela embora, ela nada. Tá. Aconteceu desde lá na casa da mamãe. E esta arma estava onde? Essa arma ela estava guardada lá nessa invasão. Com quem o senhor deixou guardado? Uma amiga minha. Aí o senhor foi pegar a arma lá. Enquanto você foi pegar, ela ficou aonde? Ficou lá esperando. Ficou lá esperando. Foi. Tá. No caso, ela esperava a droga. A droga, entendi. E aí, quanto tempo decorreu entre o senhor ir lá, pegar a arma, voltar para atirar nela? Rapaz, não tô lembrado dos tempos assim, já faz tempo. Sim. O senhor foi pegar esta arma de moto, ela ficou sozinha lá na rua? Ela ficou lá na moto, lá, descendo, andando assim na rua. Tá. Ela ficou nessa esquina, onde aconteceu o fato, perto da moto. Eu desci a rua.
O senhor lembra qual era a posição dela quando o senhor atirou nela? Ela estava de frente pro senhor, de costa, de lado, qual era a posição dela? Ela estava? Sim. O senhor se recorda? Rapaz, ela tá um pouco de ladinho assim, ó. Parece, se eu não me lembro. Tô muito lembrado não, passou até eu tava bêbado, cheirado na época. Tô lembrado muito se ela tava assim de frente totalmente ou foi. Eu fui dobrando a rua assim, ela tava. Aí eu encostei um pouco, ela começou a discutir, foi. Na hora que eu puxei assim, foi. Um pouco de lado assim, de frente. Que dá conta aos autos que o senhor teria chamado ela, estava afim dela, levou para lá, o senhor não tinha um quarto nesse local? Isso é verdade? Não, não é tão assim, eu vi que não é verdade, que onde foi, que quarto que quando encontrou ela estava no meio de uma esquina, do lado, bem no meio da esquina, não tem quarto nenhum lá, ela. O senhor já viu as fotos? Ela ficou, tombou morta lá? Não, o senhor sabia que estava no meio da rua? Sabia que ela estava descalça? Eu me lembro que ela estava descalça. O senhor lembra, né? Eu lembro. Então o senhor tinha plena consciência do que estava fazendo, né? Não, não tinha muita não. O senhor lembra de detalhe que ela estava descalça, que ficou no meio da rua, que ela não tinha... Aí o senhor, depois que atirou nela, foi por causa da sua mãe? Isso daí foi no decorrer que eu fui sabendo. Tá, aí o senhor foi por causa da sua mãe. O senhor foi dormir? Não foi pra lá, isso foi lá na frente da casa da mamãe. Pois é, mas o senhor foi pra onde? Eu fui pra minha casa, onde eu morava com a minha mulher, com o teu filho meu. Aí foi pra lá, dormiu, depois você foi acordado já, com um amigo já dizendo que a polícia estava atrás do senhor. Exato. Fiquei satisfeito, excelência. Conceda a palavra ao nobre advogado Dr. Henrique Moreira Filho para usar a palavra. Você pergunta, excelência. Não havendo perguntas, nada mais. Muito bem, senhor Diego Assunção, o senhor assistiu o interrogatório, o senhor prestou em juiz, a mídia, e eu pergunto para o senhor confirma este interrogatório, o senhor prestou em juiz, o senhor deseja retificar ou acrescentar alguma coisa, o senhor confirma? Eu confirmo mesmo. Muito microfone. Eu confirmo mesmo. O senhor confirma? Muito bem, então em face da confirmação, o juiz não tem pergunta mais a formular ao réu aqui presente, o acusado está à disposição das partes. Pela ordem, o Ministério Público, doutor Rui Barbosa tem a palavra. Obrigado, excelência. Senhor Diego, o senhor estará a dizer que efetivamente matou esta vítima no momento em que ela estava, porque ela lhe xingou. Tá? Eu lhe pergunto, esta arma que o senhor utilizou, o senhor havia adquirido há quanto tempo? Há poucos tempos. Por que motivo o senhor adquiriu uma arma? Porque eu tinha uma guerra com um cara aí. E o senhor guardava esta arma onde? Do lado da boca do cara lá que eu ia buscar droga pra... Do lado da boca do cara em que o senhor ia buscar droga. O senhor buscar essa droga pra quê? Para consumir ou para vender? Não é para ela, não era ela que estava perturbando. Sim, mas o senhor já tinha a arma guardada lá. Há quanto tempo o senhor tinha essa arma guardada lá?
acho que uns 2 meses ainda, eu tinha acabado de sair da cadeia, eu tava vendendo acessório na BR, frente ao Banco do Brasil. A família do meu pai vende isso, eu também vendo isso. Eu conquistei minha moto vendendo isso aí. Não foi vendendo droga. Ok. E aí, diante desse xingamento que o senhor está a relatar, o senhor deixou ela junto à moto e foi buscar a arma. Correto? Não, eu fui buscar a droga. Na mesma hora lá eu vi ela, a loura que estava com a arma, eu fui e peguei. Ela falou que vai fazer, não, mas daí que eu ia levar de volta para casa ela, que não ia voltar mais para casa da mamãe, já ia. Tá entendendo? Aí foi que eu encontrei o traficante. Quando eu voltei, comecei a discutir, como eu lhe falei. Foi que ela era muito brava e foi o que aconteceu. Mas eu não tive foi com a intenção de matar ela. Só disparei mesmo, peguei e não sabia que ela tinha morrido. Tá, eu volto a te perguntar, quanto tempo decorreu entre o momento que tu sai do local onde ela estava, vai pegar a arma e retorna? Tu consegue dimensionar esse tempo? Um bom tempo. Um bom tempo. Foi que demorei. Um bom tempo, demoraste. Eu não sei dizer o tempo, que eu não me lembro. Tá, eu te pergunto o seguinte. Neste local, tu mantinhas algum quarto lá alugado para te... Não. Essa casa onde eu fui buscar é a casa da loura. Onde eu mandei ela guardar uns 2 dias antes. Essa loura faz o que lá na Portelinha? É a casa dela lá, eu só conheço ela mesmo, uma amiga minha mesmo. É uma amiga tua. Ela não é traficante lá? Não. Eu te pergunto isso porque aqui, pelas minhas mãos, passaram os 2 processos de morte na Portelinha envolvendo tráfico de drogas. E o nome dela é envolvido, uma loura. Por isso que eu estou te perguntando isso. Mas lá tem 2 portelinhas no Tapanã. Ok. Aí após isso, tu foste para tua casa, tomaste um banho e foste dormir. Certo. Aí diante da informação que a polícia estava atrás de ti, tu foste para onde? Fui para outro estado. Qual estado é esse? Maranhão. Ok. E foste fazer o que para lá? Eu fui fugido, que a família dela era polícia, estava tentando me matar, botou na internet 30 mil pela minha cabeça, e eu tinha meus filhos, eu fiz isso bêbado, drogado, queria criar meus filhos. Como é que aconteceu o fato que a minha mulher não aguentou, veio embora, eu fiquei com meus filhos, só 2 eu dei para minha mãe e 1 fiquei morando. Foi onde eu conheci outra mulher, que ela trabalhava no supermercado. Foi que nós construímos outra família, foi isso que aconteceu. E quando eles me pegaram lá, eles me pegaram trabalhando, não foi vendendo droga nem roubando. Ok. Só mais uma pergunta, embora nenhuma relação com o fato aqui, mas consta nos autos que tu deste uma facada no teu padrasto e por isso não podias entrar na casa da tua mãe. Não, mentira isso. Isso daí foi através porque esse meu padrasto, ele criou a metade de nós, eu e minha irmã. Sendo que ele teve uma filha com a minha mãe, que ela hoje ela é uma homossexual, ela é sapatão. E no caso, no dia que aconteceu esse fato lá, nós tínhamos ido no aniversário, na banda do Hora, na casa de uma tia nossa. Quando nós voltamos, ele estava bebendo, eu só bebia estava bem lá, nós dito esse banco lá onde eu estava. Foi que nós ia tomar banho, essa minha irmã era encrenqueira, ela estava no banheiro, aí eu estava batendo que nós tínhamos que ir para a praça, né, os meninos já tinham se arrumado. Foi que quando ela saiu, eu fiz assim, pô, demorou muito, aí o que aconteceu? Ela se jogou no chão, começou a chorar, ele veio de lá, olhou para ela e veio para cima de mim, começou a me dar de soco. Aí eu saí assim, foi que ele pegou o punhal dele e veio, lá tem uma garagem, tem a Kombi dele, eu fiquei assim, joguei um pedaço de pau nele. Foi só isso que aconteceu.
Não tem facada nenhuma. E aí foi que ele disse que quando ele estivesse vivo, eu não entrava na casa dele e não queria do lado dele nem pitado de ouro. É por isso que eu não podia entrar na casa da minha mãe, só quando ele saía. Ok, obrigado. Excelência, satisfeito. O acusado está à disposição da defesa. Doutor Henrique Moreira tem a palavra. Diego, é só uma pergunta. Com relação a esse fato, né, como você se sente diante deste fato que você cometeu? Qual é o seu sentimento hoje? Arrependido, né, cara? Porque eu tava bêbado, não tava bom igual como eu tô conversando agora. Essa outra família constituída, quanto tempo você já vive com essa outra família? Vai fazer uns 3 anos e meio, vai fazer quase 4. Fora, nesse período nesta cidade, você chegou a ser preso ou processado? Não. Podemos dizer que com esse fato e a mudança de estado, você também teria mudado de vida? Sim. Sem mais perguntas, Excelência. Algum dos senhores jurados deseja perguntar ao acusado aqui presente? Não havendo manifestação por parte dos senhores jurados, vamos recolher o microfone do réu